Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana vamos viajar no folclórico mundo de Tonari no Yokai-san. Eu sou o Bruno e esse anime é tipo cebola. Tem várias camadas e cada camada te faz chorar. Olha o garoto, que isso, mano, filosófico. Aqui é o Carlos e, irmão, Tonari no Yokai-san é o mais próximo que você vai ter de um cinema independente taiwanês num anime. Por isso, muitos vão odiar e alguns vão adorar. É isso. Cinema taiwanês. Muito específico, né, mano? Enfim. Muito. Eu sou o Rafael Valente e tu tem que ser muito brabo pra usar camisa e calça mesmo tendo asas. Fica, né, velho? É, tem que ser muito brabo. Não é pra qualquer um, não. Inclusive, desafio qualquer pessoa a encontrar esse ano um personagem mais fofo que o nosso querido gatinho que a gente vai falar aqui. Duvido. Olha aí. Pior que ele for da camisa ser meio merda, né, mano? Porque toda a camisa tá rasgada. Toda vai ficar rasgada nas costas, velho. Deve existir todo o comércio relacionado a camisetas pra pessoas que têm asas nesse mundo. Indústria de moda pra tengus, né? Deve ter todo um processo de mundo de moda pra yokai nesse mundo, né, velho? Ah, com certeza, pô. Tem até programa de TV pra yokai, né? Vai ter moda pra yokai. Verdade. Cara, eu não tinha parado pra pensar muito nisso, né? Muito pica. Aí, Riachuelo, do mundo de Tonari. Fica a dica aí, entendeu? E lá não é Riachuelo, é Riachuelo. Riachuelo, tá certo? E se você quiser saber mais da Riachuelo e do mundo de moda, do mundo dos yokais, depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos falando de Tonari no Yokai-san, do gênero fantasia, drama e slice of life. 13 episódios, sendo o primeiro que foi ao ar dia 7 de abril de 2024 e terminou em 30 de junho de 2024. E no streaming está disponível na Crunchyroll. O estúdio é Liden Filmes, que fez Arlan Senki, pra quem viu. E o outro que o nome com certeza eu vou falar errado, Schwarzenegger, não sei, ou alguma coisa. Schwarzmarken. E direção... Schwarzmarken, mano, eu não sei falar, velho. É quase um Schweinsteiger aí. Schweinsteiger. Gostamos. É isso aí. A direção de Ami Yamauchi, que não fez muitos nomes. Você não tem, aparentemente, currículo não tem lá grandes nomes. Tem Rieman's Club, que algumas pessoas conheceram, eu particularmente nunca vi, e os outros só trabalhou como assistente, é pontual ali como episódio director, mas como direção mesmo, só realmente Tonari no Yokai-san e Rieman's Club. Não sei se conhece algum outro trabalho aí de Ami Yamauchi. Não, tenho a menor ideia, inclusive eu não conheço nem esse anime que ele fez aí. Irmão, lindo em filme, gente, vamos começar assim, tá? Enfim, talvez não seja conhecido aí por boa parte do público, mas a gente vai falar mais do cast. A fonte é um web mangá, publicado pela East Press. Também é uma revista que não é tão conhecida assim no Japão, mas tem algumas publicações que são legais de dar uma conferida. E o autor é Noho. Não sei se é O ou Anoho, não pesquisei, não achei, mas é Noho. Então, Carlinhos, diga por favor a sinopse pra gente. Sejam muito bem-vindos a Engamori, uma cidade acolhedora onde seres sobrenaturais são os seus vizinhos. Por gerações, e até hoje, os yokais de outros mundos e os humanos continuam cuidando do seu estilo de vida tranquilo e saudável. Sendo assim, eles aproveitam a brisa da montanha passando nas suas nucas e descobrem os laços misteriosos que existem entre eles e a vida por aqui. Basicamente, nós temos um slice of life onde yokais e humanos vivem numa vilazinha pacata do interior do Japão. Ou a gente tem mais comumente chamado de slice of life camomila, né? É isso. É a impressão baixa, gente. A impressão baixa é boa, mano. Mas realmente é isso, né? É o comecinho ali
ali a gente é apresentado a um mundo onde os yokais, né, que eles têm um pouco ali do folclore japonês, eles falam que tem a diferença entre um yokai e um ayashiki, mas, enfim, não sou especialista no termo, então não vou ousar ficar falando o que é o que, se eu falar que é yokai. Mas a história começa sendo apresentado Buchio, que vai ser o nosso personagem principal, ou Buchio, se você quiser falar mais direto com o japonês, que é o Nekomata, né, que é uma espécie de yokai, é um gato, né, um felino, e ele tem geralmente a característica de 2 rabos ou algo assim, e ele tem a capacidade de se transformar, né, vamos dizer assim, de se disfarçar usando outras aparências. E a história começa a partir do momento em que Buchio renasce. E aí, assim, o começo do anime pra mim, eu fiquei, mano, o que eu estou vendo? Porque eu fiquei tipo assim, velho, ok, entendi isso, ok, porque está acontecendo, não faz mais sentido nada, por que nada avança? Aí eu queria ver de vocês também, assim, como é que foi o começo? Eu gostei do Buchio, mas eu quero ouvir como é que vocês sentiram esse começo do anime. Assim, vou jogar um disclaimer antes de tudo, antes de eu começar a falar. Eu não gosto, todo mundo, se vocês ouvem podcasts, tanto aqui quanto no Cartoon, que a gente fala bastante, eu particularmente não gosto muito do Slice of Life, porque eu sinto que não avança. E o Bruno mesmo já até falou agora de que ele sentiu isso, tipo, pô, nada acontece. Esse é o meu maior problema com o Slice of Life. Eu imagino que tem Slice of Life muito legais e tudo mais, mas a todos os que eu assisti hoje, eles têm o mesmo problema, que parece que eu tô perdendo meu tempo. Curto e grosso, assim. E esse não foi diferente. Mais pra frente, a gente vai comentando sobre pontos positivos, que ele tem bastante. Ele é muito legal, ele é muito bonitinho, mas, cara, literalmente parecia que eu tava perdendo meu tempo. Tem muitas histórias que são bem interessantes no começo, mas eles não levam a fundo. Por exemplo, uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, a menina que troca de mundo, a Yuripi, se não me engano. Sim. Ela troca de mundo em determinado momento e falei, que legal, a gente vai ter alguma coisa pra correr atrás. E no episódio seguinte começa com ela voltando pro mundo normal e nada aconteceu. Que broxante, mano. Vocês tinham a faca e o queijo na mão e não cortaram nenhum dos dois? É isso? Achei que ia entrar no sci-fi e de repente voltei pro meu anime colegial, né? Tipo isso. Nem tanto colegial ali. Pô, uma pressão baixa mesmo. Um camomila, assim, maracujá. A sorte é que eu assisto anime há muito tempo, então a gente tem uns macetes pra conseguir tancar o anime até o final. Mas, pô, a vontade de meter um migué e não aparecer nem pra gravar é gigante, assim. Não vou mentir, não. Por outro lado, né, não vou só bater no anime também, né, vou fazer isso a maior parte do tempo, mas também vou ser bonzinho. Eu tava conversando com a Bianca outro dia, falando para ela, porque ela assistiu também o anime, ela curtiu e tudo mais, e eu tava falando para ela, pô, não clicou pra mim, ela falou, o anime é meio lento mesmo e tudo mais, mas vai assistindo que ele melhora. E realmente, mais pra frente ele vai melhorando um pouco mais, mas eu acho que pelo menos pra mim, que não tenho o costume de assistir esse tipo de anime, Slice of Life, não é um anime, se você também não gosta de Slice of Life, nem abre esse anime. Mas, em compensação, existe todo um público que gosta muito de Slice of Life e que provavelmente vai gostar desse anime porque ele tem muitas qualidades também. Então, eu acredito que se você tá muito mais apegado em, por exemplo, que nem o Carlos falou, né, do cinema taiwanês, ou se você curte um dorama, assim, eu acho que esse anime é uma boa entrada, é um anime que você vai curtir. Agora, se você, pô, tá pro lado, sei lá, de Naruto, One Piece, Chainsaw Man, Boku no Hero, essas coisas, pô, nem pare pra assistir. Você vai tomar um choque quando você for pra isso aqui, né? É pressão baixa. Você quer introduzir pra uma criança. Uma criança porque é algo mais levinho, mais tranquilo? Talvez, tá ligado? Seja uma boa escolha. O meu lado, cara, foi muito interessante, que tipo assim, nessa temporada em específico de animes, eu vi muito anime. Então, tipo assim, eu tive uma salada de frutas muito gigante nessa temporada. Só pra ter uma noção, tipo, eu tava vendo Gogô Loser Ranger, né? Que é dedo no gritaria com Power Ranger. E ao mesmo tempo que eu tava vendo Tonari no Kaisan. Foi uma temporada que me deu diversas vertentes, assim, de possibilidades de histórias narrativas, né? E uma delas era Tonari no Akai-san. Eu vou até confirmar, assim, pra mim, uma coisa, que eu acho que os 3 primeiros episódios, tu acha legal, pelo menos foi assim com o meu caso, tipo, eu olhei e eu falei, proposta diferente. E quando eu já vi o primeiro episódio, eu acho que você já saca qual é a ideia do anime no primeiro episódio. É um pace lento, é um negócio da construção ali das pessoas naquela vilazinha. O ato de já ser numa vilazinha no interior do Japão, tu já sabe que o bagulho vai ser aquele... vai ser
pique a vida do Luizão. Vida mansa, vida mansa. Vida mansa, tranquilo, galera lá. É o interior de Minas, fazer um café, trocar uma ideia. É isso, é a vida mais tranquila, pacata, sabe? Só que, tipo, e vinha tendo pra mim umas narrativas legais, assim. Mas narrativas, pô, eu acho que pro meio do caminho do anime, o anime vai pegando umas paradas meio Stan Gates. existenciais, tipo, o que eu tô fazendo aqui na minha vida? Cara, é um bagulho super filosófico, complicado de se desenvolver. Acho que, principalmente ali na figura do Butchou, que ele tentando entender o porquê que ele teve uma segunda vida, sabe? E isso eu acho uma narrativa muito rica. Vários desses yokais que a gente vai ter a narração, eles têm uma segunda vida. O que é uma segunda vida, cara? Como é que a gente pode imaginar uma segunda vida, sabe? Você ter uma segunda vida com as memórias da primeira vida. E você só tem uma segunda vida porque você foi muito feliz e teve uma vida muito carinhosa na primeira vida, sabe? Cara, tipo assim, é uma coisa que nem entra muito no nosso espectro de um ser humano. Então eu tava tendo essas narrativas assim, mas eu vou ser sincero, até o, sei lá, o 4º episódio, mais ou menos, eu tava, pô, um anime legal. Eu vi semanalmente. Eu acho que esse anime aqui, pra quem for maratonar esse anime, sofrimento, nesse sentido assim. Foi o que eu fiz, sofri bastante. Ele tem poucos cliffhanger, ele tem poucas deixadas que você fala assim... Pouca ação, né? Entendeu? Que vai te instigar a querer ficar vendo um episódio pro outro. Mas no meu caso, que eu vi semanalmente, chegava, sei lá, acho que era segunda-feira. Chegava segunda-feirinha, eu tinha minha dosezinha de vida pacata do interior do Japão. Pô, eu tava feliz, entendeu? Era aquilo. Uma dosezinha, segunda, tranquilo, eu e meu chazinho, vendo o gatinho fofo do Butchou, fazendo um trabalho de entender Nietzsche, sabe? Era um bagulho assim. O leite quente no fim do dia e um episódio de Tonari Yokai-san, né? Entendi. É isso, entende? E aí eu fui caminhando até o final do anime. Mas eu acho que os 3 primeiros episódios do anime, eles te entrega muito do que vai ser o anime, assim, da pegada, principalmente de direção, ritmo, esse tipo de coisa. Eu acho que é um anime que surpreende pra frente, questão de forma de narrar, tá? Mas eu acho que esses 3 primeiros episódios, eles vão te dizer isso. Só que eu acho esses 3 primeiros episódios, talvez os 3 episódios mais desinteressantes da obra, entendeu? Esse que é um problema muito sério, sabe? Então eu acho que nesses 3 primeiros episódios, você pode acabar largando por esse processo. A obra me comprou mesmo, e eu achei muito interessante, foi, acho que, se eu não me engano, literalmente é o 4º episódio, que é o episódio da maldição lá do Jiro. Ele é um episódio que mais tem ação na série. E ele é um episódio que ele tem umas pegadas de terror, saca? Ele tem um episódio bem de terror, assim, e tal. Quando eu vi esse episódio, eu vou ser sincero pra galera, assim, o 3º episódio tava meio assim, tipo, não sei se vou continuar vendo o anime e tudo mais e tal. Aí saiu esse episódio. Aí eu falei, o animezinho de tomar chá, falar sobre a vida, os yokai, fazer as camadas ali de conflitos internos de pessoas e tudo mais e tal, do nada um terrorzão com ação. Aí se os caras são capazes de me dar isso, eles talvez sejam capazes de me surpreender mais pra frente. E aí eu acho que eles fazem isso, trazendo a questão da sci-fi depois, né? Que eles vão construindo essa porcaria da parte do sci-fi. O último episódio, pra mim, parece um curta-metragem da Ghibli. É super viajado. Que a gente vai falar dele depois, mas pra mim o último episódio ele é bom e aí ele fica horroroso. Ele começa bom e termina, meu Deus, por quê? Exatamente, né? E aí é uma coisa muito minha, porque eu fiz cinema, fiz audiovisual, me agrada muito ver uma obra que, em questão de formas de se narrar, abordagens de estrutura narrativa, ela consiga ter uma parte principal, que é o Slice of Life, que a gente comentou, que o Valente falou muito bem, né? Como a linha principal, mas pra enriquecer o seu próprio processo narrativo, ele traz outras estruturas narrativas pra dentro de si e surpreende a pessoa que tá assistindo, entendeu? Eu acho muito difícil você ver Tonari no Yokai-san e você passar por esse episódio de terror, você passar pela introdução ali, a construção das partes de sci-fi, e você não falar, eu não esperava por isso. É uma coisa que a gente tem que concordar, né? O roteiro de Tonari Yokai-san, ele é criativo, tá? Ele é criativo, assim, cara, é difícil você pensar no Slice of Life, que você consegue botar uma temática de yokai e juntar tudo sem parecer muito tosco, sabe? Tipo, é bem interessante a forma que ele faz o roteiro. E eu concordo um pouco na linha do Valente. Eu acho que o que acontece, por ser Slice of Life, tem muitos núcleos de história. E esses núcleos de história, eles acabam sendo pouco explorados. Eles dão pouco tempo de episódio pra esses núcleos. Então, tipo assim, você vai ver mais os do Butchou, só que depois vai ter um outro personagem que tem um núcleo bem mais legal, que você pode achar mais legal, e ele só vai ter, tipo, meio episódio pra falar disso. E aí depois vai pra outro, já corta pra outro, já corta pra outro. Isso eu acho que realmente tira um pouco da pegada de quem tá vendo, assim, sabe? Isso é uma coisa que, quando eu tava ali na metade do anime, mais ou menos, eu comecei a me tocar de que não era só um protagonista. Uhum. No último episódio, ele mostra exatamente, são 3 protagonistas, assim, entre aspas, né, gigantes. Sim. São 3 protagonistas
protagonistas e então a gente, conforme vai passando os episódios, a gente vai vendo, né, as relações desses três em volta desses três personagens, que é a Mu-chan, né, que pelo menos na tradução ficou... É, Mutsume, Mu-chan, isso. Muzinha, a Mu-chan, aí tem o menino lá que é do Butio, né? O Takumi? É, o menino do Butio e o outro menino lá da escola. O Ryo, isso, o Ryo, os três. São os três, né, onde eles ficam, assim, mais em volta dele, a história, as coisas acontecem ao redor deles com os yokais, né, e, pô, o fato de eu ter só me tocado que eram 3 protagonistas lá pra frente no anime, me deu uma sensação de tipo, pô, cara, tu não tá querendo colocar areia demais nesse seu caminhãozinho, não? Tipo, tu tá querendo desenvolver mais trama do que tu consegue e tu não tá conseguindo fazer o básico. Eu acho que dos 3, realmente fica mais apagado é o do Ryo, né? Assim, a Mu-chan e o Takumi até fica, de certa forma, evidenciado, porque ele sempre aparece na cena. É. Agora, o do Ryo, assim, se não tem aquela cena no final, você fala, nossa, então realmente a história dele era importante, entendeu? Exato. Até porque, pra mim, uma das histórias mais legais era dele, pô. O fato da menina gostar dele. Menina capa. E ela, tipo, começa a usar roupa porque ela tá se transformando e tudo mais. Pô, eu acho isso legal, assim, tipo. E normalmente eu não gosto de coisa de escolinha. Normalmente é uma coisa que eu não gosto tanto. Mas eu acho que a relação entre eles dois, né? Da Rain com o Ryo, ela é um pouco mais natural do que, por exemplo, a Mo-chan. A relação dela com o Jiro, mano, é o tempo inteiro a menina sofrendo. Aí, tipo, sofre. Aí ela tem um start na cabeça dela que ela fala, não, beleza, tô bem, agora eu vou te proteger. Mas aí acontece outra coisa, ela sofre de novo. Birra, e depois volta. Né? Insuportável, velho. E ela é uma das que mais aparece. E o Jiro é um personagem bom que tem que ficar em volta dela. O processo que eu acho que Tonari no Yokai-san ele não passa por ter um protagonista ou 3 protagonistas. Trabalha com o processo de núcleos. Porque, tipo assim, sendo mais sincero, por questão de andar a trama, fazer a conexão entre os personagens e tal, e ser um núcleo narrativo, até aqui na nossa pauta, e se você for procurar nos principais sites, assim, que vão fazer essas questões de anime e tal, de characters, esse tipo de coisa, tu vai ver que o Butio tá como personagem principal. E ele é o personagem que mais une todos esses núcleos, né? Sim. Ele que participa de núcleos diferentes e tal, então ele é tratado como personagem protagonista. Só que, na verdade, Tonari no Yokai-san, ele é uma obra que, tipo, ele não tem um protagonista, sabe? Ele tem núcleos, esses núcleos vão se interconectando e, na verdade, a principal questão é ali a convivência deles naquela cidade e os acontecimentos que vão ter na vida de cada um, né? Quando eu brinco de Tonari no Yokai-san ser um dos principais mais próximo que você vai ter de um cinema taiwanês, né? É que o cinema de Taiwan é um dos principais responsáveis por uma coisa muito conhecida ali no início dos anos 2000, chamada de cinema de fluxo. E o cinema de fluxo, ele é um cinema que ele vem negando várias das principais partes da estrutura cinematográfica que tem anteriormente, que é o seguinte, o cinema, naturalmente, ele vai trabalhar com atos, entende? Então, tipo assim, um exemplo que eu acho muito legal do pessoal do podcast Divergentes, eu acho, não lembro agora o nome, Desencontros, desculpa, que ele fala, o cinema normal, ele vai trabalhar com o quê? O acontecimento. O que é o acontecimento? Tem uma batida de carro em frente a uma árvore que uma pessoa viu e tava piando um passarinho, entendeu? Então o cinema tradicional vai fazer o quê? Vai contar a história da batida de carro, que é a ação. O cinema taiwanês vai fazer o quê? Ele vai contar a história do cara que chegou e viu a árvore e por causa disso o passarinho estava na árvore cantando, ele encontrou o passarinho e por acaso aconteceu de ter uma batida de carro. Tá entendendo? Uhum. A diferença de abordagem, de processo. É tipo alguns doramas, né? É um processo mais da vida, sabe? Assim, você esticar o processo cinematográfico, esticar a obra, você falar mais de coisas muito mais mundanas, assim, então, que, tipo assim, dependendo da forma como você aborda isso é muito interessante. Eu acho que Tonari no Yokai-san tem disso, sabe? Por exemplo, o caso da Mu-chan, ele é muito um caso de luto, sabe? A garota perdeu o pai, então ela vê no Jiro uma segunda perspectiva de pai, só que ela não sabe como tratar isso, porque em si, ela perdeu o pai, mas ela não perdeu ainda, ela ainda acha que o pai dela tá vivo. Então, mano, é um bagulho muito complexo, sendo mais sincero, assim, pra ser tratado. E aí é que tá a parada, mano. O fato dele ser muito complexo, ele splitar esse tanto de personagem e ter que trabalhar várias frontes, eu acho que atrapalha ele, em vez de ajudar. Porque realmente, essa parada do pai da menina, que sumiu e tudo mais, eu tava achando interessante. E aí depois, com a possibilidade dele voltar naquela sombra e reaparecer, e aí depois vem aquele bichinho... Os Beto. Com o pé peludo. O hobby, aquele ali é tipo o Vulpix, né? O hobby japonês.
represas do Luto. Então, tipo, pô, eu gostaria de ver mais da história da relação dela com o pai dela, e se o pai dela realmente tá vivo ou não, e como ela vai lidar com isso. Só que toda hora ele tá mudando o foco da parada. Não é o ciclo que você tinha falado lá. Toda hora ele tá mudando a fronte da parada e meio que, pô, contamos um pouquinho da história dela no capítulo 2. Aí o capítulo 3 é outra parada, o capítulo 4 é outra parada, volta a falar disso no 5. Você acaba se desconectando da história. Eu acho até que a crítica apresentada faz sentido, entendeu? É uma outra visão. Pra mim, assim, eu tô dando minha opinião. Eu não senti esse processo de falta. Eu já tinha entendido como é que era a estrutura do anime, entende? E o que tava sendo tratado ali, essa questão do luto, essa questão da percepção do novo pai, de um entendimento, mas eu vou ser sincero que eu não curto muito o final, de ela ter que ver... Não, o final é outra coisa pra gente falar, porque é viagem. Aquilo ali é realmente... Eu nem discuto a viagem, assim, ter esse ato de viagem e tal, eu não desgosto, não. O que eu sinto mais, assim, talvez, e aí eu acho que no que o Valente tá falando é, por exemplo, o ato final, eles puxam muito o peso da família, por exemplo, a mãe dela, esse tipo de coisa, eu acho legal. As conexões, etc. Isso eu acho legal, mas aí eu concordo com o Valente que a gente vê pouco disso na obra. A obra dá pouco peso pra essas questões e ela apresenta isso no final. Por isso que eu falo que, pra mim, o ato final dessa narrativa da Mutian me incomoda. Que é tipo assim, ter que aparecer o pai dela de novo e aí você sentir o peso e tudo mais e tal, assim, me incomoda, porque, tipo assim, na minha cabeça o pai dela já é o Jiro. A obra inteira já me mostrou isso. E meio que a Mutian já, sei lá, no 6º, 7º episódio, ela já entendeu isso também. Meio que ela já aceitou que perder ele é tipo perder o pai de novo, esse tipo de coisa. Então ela não quer ter um novo trauma, o pai é ela e tudo mais e tal. E aí tem que voltar o pai pra ela realmente entender esse processo. Tipo assim, de deixa, de luto, de... ele sempre vai estar ali comigo, mesmo já tendo passado. Eu tenho meio que aspas, um novo pai. A gente tem outras pessoas na família que vão entender esse processo e tal. E tudo mais. E seria mais interessante, como o Valente apresentou, por exemplo, me passar o drama da mãe dela aproximado. Que eu acho que, por exemplo, no núcleo do Butio, acontece isso. Carinho que a mãe do garoto lá tem com o Butio faz a gente entender um drama que a gente tava vendo, que é o quê? Por que o Butio renasceu? Porque a família dele é uma família super feliz, super acolhedora. A mãe do moleque é um absurdo de mãe. O Anjo na Terra, velho. É top 10 melhores mães da história dos animes. Braba, sabe? E aí você começa a entender e você começa a ter o porquê que o Butio tem tanto desses dilemas pessoais de vida, assim, esses processos nihilistas. E você começa a entender que, tipo assim, cara, por que eu tive essa chance, sabe? Porque eu tive essa chance de voltar, de eu ter essa segunda vida e tudo mais e tal. Aí você começa a entender o tratamento dele com a família, a vontade que ele tinha. E tem muito disso, tem muito uma filosofia meio budista. Hinduísta. Da vontade da vida, né? De como você viver a vida, né? Essas questões, assim, bem espirituais, né? E traz o Butio de volta, esse tipo de coisa. E aí você tem toda essa construção, e eu acho muito mais bem feito na família dela do que na outra família, entende? São dramas familiares. Por exemplo, eu gosto muito do drama da Tachibana, da Yuri, com a família dela. Da Yuripi. E tipo assim, é um drama que ele acontece muito fora do núcleo da própria família dela. É um drama dela, pessoal. E aí, que acontece o quê? Ela vai, visita o pai dela, se resolve. A gente nem vê direito a discussão dos caras, mas a gente entende. Ela se resolveu. Eu acho uma finalização melhor nesses processos, assim, pra um anime desse processo, do que por exemplo, é dado da Mutian, sabe? Que é o que eu falo. Eu queria ver mais o peso da família do que necessariamente ver o pai dela. O pai dela não aparece 90% da obra, a princípio. O pai dela aparecer, sabe? Eu acho que, eu concordo que nesses quesitos, assim, tem problemas, pelo menos na minha visão, de decisão de como abordar certos núcleos e tudo mais e tal. De peso, de tempo, esse tipo de coisa. Eu acredito que sim, mas, sei lá, minha visão. Eu não senti falta de muita coisa, sabe, na obra. Ela foi passando e eu... tá bom, é isso aí. Tá bom, tá tranquilo. O motivador da obra é, na verdade, os dilemas humanos, né? Assim, o yokai, a questão, isso é tudo plano de fundo, né? Assim, Não, total. É igual, por exemplo, tem aquele anime que a gente viu dos zumbis, Zumbicei, né? Zumbicei, por exemplo, podia ser slime que dava no mesmo resultado. Porque a discussão não é sobre... Óbvio que tem o elemento folclórico que eles colocam, do yokai, explica um pouco o que é cada yokai, as relações. Porém, assim, o que o anime tá discutindo, na verdade, são os dilemas humanos, que é essa parte do drama. Sim. E ele usa ali os yokais pra tentar, de alguma forma, te prender aquilo, né? Pra não virar só um drama normal, né? Então, assim, você tá vendo, por exemplo, o Jiro ter que lidar com a questão de... O Jiro, né? Lidar com a questão do luto. Por que ele protege a Mutian? Porque, na verdade, ele tá tentando manter aquilo que sobrou da pessoa que ele gostou, né? Que é a Haru, que é a bisavó da Mutsui. A Mutsumi. E a mesma coisa por exemplo, da Mitsumi, que ela vê a figura do pai no Jiro. E tem vários personagens que vão ter esses dilemas e esses núcleos, entendeu? Isso vai fazendo. E talvez por isso que alguns também a gente nem pega tanto, porque é muito rápido a passagem. E a gente não fica em cima daquele dilema passando,
Ou, por exemplo, do Butchou de entender esses dilemas maiores, né? Por que eu estou aqui? Qual é o papel da família, meu laço com a família e tudo mais. Ou da Yuripe, que é a questão da expectativa que se coloca, né? Porque o drama da Yuripe é esse, eles tinham uma expectativa sobre ela, e tinha alguns preconceitos e ela rejeitou tudo isso. E aí ela se viu abandonada. Então tem toda essa discussão, né? E é isso que vai dando o drive pra obra também. Pelo menos até perto do final. Depois do final dá uma desviada, mas até perto do final, ali até o episódio 9, 10, é isso que vai drivando a obra, né? Eu acho que dessas narrativas, né, que foram apresentadas pra gente, sei lá, talvez uma das únicas que eu senti que ele abriu, fechou, tranquilinho, rápido e não tinha muito mais o que fazer, é a historinha ali do carro com o pai dele, né? Não sei se dá pra chamar de pai. Ah, é o Chiaki com o Kazuhiko. Isso. Nossa, aquele é um drama mesmo, né? Drama de novela aquilo, né? Então, e aquele lá, pra mim, ele não vou dizer simples de resolver, porque nada desse tipo de assunto é simples, mas eles conseguem trabalhar de uma maneira rápida e eficiente. Eu perdi a minha esposa, a gente tinha uma relação muito grande, esse carro viveu com a gente a vida inteira, então ele sabe de tudo, e quando ela partiu, por causa que ela também tinha os problemas dela lá, de yokai e tudo mais, ele passou a ter vida e passou a cuidar de mim, e daqui pra frente ele quer que ele tá tentando lidar com essa sensação de tipo, eu com certeza vou viver mais que ele, eu vou perder ele, mas eu gosto muito dele, e ele fica nessa noia de tipo, entender o que tá acontecendo, mas é uma parada um pouco mais simples e bem resolvida. Não, pô, aquele take que ele abre a porta assim, quando ele fala pro cara se desculpar, aquilo ali é take Avenida Brasil, né, cara, só faltou descongelar a cena, cinza Avenida Brasil, assim. É bem isso mesmo, cara. E tem vários desses núcleos assim, né? Por exemplo, acho que o que mais chama a atenção, e eu acho que mais vale a pena a gente ficar se debruçando aqui, são dois núcleos, né? É o do Jiro com a Mutsumi e do Butchou com a família dele e com depois o Samoto-san, né? Que é o rei o Daimao, né? O rei demônio. E com ele mesmo também, né? O núcleo dele acaba girando em muita coisa, né? Sim, mas de todos, acho que o do Jiro, assim, é o que mais tem pra gente discutir, né? Porque não só ele é abordado o passado dele, como é abordado também a relação dele com outros personagens toda hora, né? Então ele é famoso Homem-Aranha, né? O amigo da vizinhança. O cara tá lá pra resolver as tretas da vizinhança, né? Mas tem toda a história dele, no começo com a serpente e tudo mais. Eu gosto de dizer que ele é o Goku da história, né? Porque ele resolve todos os problemas, morre umas 3 vezes, volta as 3. Porque é verdade. Que ele já morre lá no episódio 3, ele morre, né? É verdade. Ele morre lá no episódio 3, no começo da história, e volta. Eu acho muito legal a forma como vai sendo narrado esses processos. A gente acabou de falar desses dois núcleos. Eu acho que a gente não consegue também, pelo menos eu não consigo entender tanto, porque uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar nesse preceito é que essa questão das lendas, dos yokai e tudo mais e tal, o Tonari Yokai-san, ele trabalha muito bem, sabe? Então ele consegue pegar o que é aquela lenda do yokai, né? E ele consegue transpor a lenda e meio que fazer uma, entre aspas, assim, bem pequena, uma lorezinha pra cada yokaizinho, assim, bem sutil, assim, bem subimplícito, e com os poderes e tudo mais e tal, e consegue trazer isso pro nosso mundano, né? Então, por exemplo, o Jiro é um ser de, sei lá, 500 anos, não, é um bagulho assim, né, velho? Ele tem uns 500, 400 anos. Por aí, acho que uns 400 anos, por aí. É bastante. Né? Ele é um ser que já viveu muito, que já teve toda essa fase de, entre aspas, juventude, e agora já tá numa fase mais madura, esse tipo de coisa, assim, que é como a gente falou, né, de questão de paternidade, esse tipo de coisa, como o Bruno comentou. Ele lá atrás, ele tinha um apreço, um afeto amoroso pela avó da Mu-chan, e agora ele tem um apreço familiar com a Mu-chan, né, de filha, esse tipo de coisa, né? E eu acho que, assim, pra gente aqui no Ocidente, aqui no Brasil, cara, a gente não consegue muito entender essas narrativas assim que o Japão tem, como eu comentei, do budismo, né, do shintoísmo, dessa perspectiva de tempo, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender comigo. Sim. Porque vários desses personagens, assim, eles vão tratar muito sobre perspectiva de tempo, vida, ou como é esse tracejar nosso da vida no tempo, sabe? Como é que a gente entende esses processos. E eu acho, assim, é uma camada da obra, assim, bem lá no meio das camadas da cebola que o Bruno comentou, que ela fica ali, velho, e assim, a mim abre muitos olhos, eu fico muito interessado nesse processo de entendimento, que ela vai meio que amarrando esses vários núcleos, e eu venho tipo assim, cara, eu tô entendendo o que a obra tá me passando, mas eu não sei, eu só consigo aceitar, na perspectiva de
estudo, esse tipo de coisa de análise, assim, eu não tenho nem a habilidade de falar desse processo, porque eu não tenho nem muito contato com essa cultura. Eu fico meio pensando nesses processos, assim, tá ligado? E eu acho que a figura do Jiro é a figura que mais se apresenta nesse modelo de tempo, assim, porque as dúvidas dele como personagem, né? Como é que eu vou tomar conta da Mu-chan? Como é que eu preciso fazer isso? Como é que eu tenho que tomar... Eu tenho uma grande responsabilidade, que é tomar conta dessa vila. Eu sou o grande protetor da vila, né? Sim. E a gente vê que os seres que ele... Acho que esse é o nome dos seres agora, né? Tem toda uma organização, né, velho? Os Tengus? Os Tengus têm uma organização que eles são os grandes protetores do Japão, né? Tem o sindicato, né? Os sindicatos dos Tengu, né? Porra, bom demais. Os caras sentados na mesa trocando ideia pra ver o que eles vão resolver de parada ali. É bom demais. Tá entendendo? Assim, eu vou ser mais sincero. Eu acho que Tonari no Kai-san, eu vou ter que concordar com o Valente, assim, 3 episódios parece ser pouco pro mundo que ele tá contando. Existiam 2 caminhos pra eles irem. Ou eles aumentam a quantidade de episódios, que eu acho que não é bom. Eu acho que ficaria pior em questão de ritmo, porque o anime é bem lento. Ou eles diminuem a quantidade de núcleos que eles têm pra trabalhar, que eu acho que é uma decisão um pouco melhor. Esse conceito, assim, cara, são várias dessas ideias, assim, que você vai vendo. E aí, por exemplo, esses partes do Tengu. E aí eles começam a discutir essa questão da proteção e da viagem no tempo dos mundos, esse tipo de coisa, como é que a gente vai fazer essas coisas e tal. Você fica assim, e aí você começa a entender, tipo, há 250 anos atrás isso aconteceu também, então eles trazem dados e tudo mais e tal. Você começa a falar, uma perspectiva doida de vida é essa que eles vão apresentando, sabe? Eu acho que tem um ponto aí que talvez até não é um ponto ruim do anime, porque assim, o anime, querendo ou não, ele foi feito pro público ali do Japão assistir, né? Mas pra gente, igual o caso falando, pra gente do ocidente, se você não tem muitas referências de o que é um yokai, o que é um tengu, o que é um kappa, esses monstros do folclore, da mitologia japonesa, você fica perdido, cara. Até igual Beto Betosan, eu tive que parar pra dar uma googlada pra minimamente entender sobre aquilo, entendeu? Porque realmente a obra não para pra explicar isso. E se você não entende, você perde alguns nuances do por que os Tengus estão protegendo as pessoas, entendeu? Sendo que eles deveriam, tipo, ser monstros. Não, eles na verdade, tem essa questão do folclore, que eles protegem uma área e tal. Então assim, você, de certa forma, a obra ela pede que você já tenha um background com isso, né? Porque senão muita coisa você vai perder já. Mas eu nem acho que é um background que afasta tantas pessoas. Eu acho que, tipo assim, ela te enriquece na narração. Se você soubesse esses processos, cara, você vai ter uma narrativa muito mais enriquecedora que eu acho que nós 3 tivemos aqui. Sim, é nesse sentido, assim, cara, você vai entender mais detalhes que, tipo, pra gente que não tá inserido nisso, a gente acaba perdendo porque não conhece sobre a mitologia, entendeu? E quer não, esse processo todo onde você já sabe parte da história, ele acaba agregando na sua experiência, né? Quer não. É diferente, por isso o Vulpix vence a obra, né? Esse nosso hobbit japonês, que tá representado pelo Beto Beto. Inclusive, Lucas, se vire pra colocar um Beto Beto-san com a cara do Vulpix na capa. Se vire pra resolver isso aí. Mas, enfim, eu acho que ele, por exemplo, ele teria uma experiência muito diferente da nossa, sabe? Porque ele tá inserido nesse meio, tipo, ele conhece essas lendas, entendeu? São coisas da infância dele, por exemplo. Sim, talvez, por exemplo, uma família, alguém que tem uma família muito tradicional japonesa no Brasil também tenha contato com isso, sabe? De ter essas questões folclóricas, né? Das tradições japonesas, esse tipo de coisa. E isso foi uma coisa que me pegou e conseguiu me carregar até parte do anime, por muito todo. E eu acho que ele tem, assim, enquanto ele vai tendo algumas falhas, ele consegue construir também personagens que eles são muito carisma, assim, muito coração, né? A gente falou do Jiro, o Butio é sacanagem, mano. O Butio, quando o olhinho dele brilha, o teu coração afaga. É verdade. Vamos ser sinceros. É verdade, não. Vamos ser sinceros. Valente, você tem teu gatinho aí, cara. Imagina se teu gatinho andasse em pé e ele falasse aquelas coisas fofas que o Butio falou pra você e ele tivesse 2 rabinhos. O gato de botas do Shrek, só com 2 rabos. Ia ser interessante, Entendeu? Cara, assim, eu gosto muito do personagem da Yuri Tachibana. Eu acho que é um personagem, assim, que é um personagem, por mais que ela seja de um yokai, é um personagem muito humano, essa perspectiva da pressão familiar, que é uma coisa muito tradicional no Japão, da pressão familiar, você ter que seguir um caminho, esse tipo de coisa assim. E no caso dela é uma perspectiva muito de identidade, sabe? Tipo, ela meio que ela se nega a própria identidade, mas ela é obrigada a negar a família para ela começar a ter a própria identidade, sabe? Então tem todos esses processos, assim, de entendimento pessoal com ela, assim, de construção própria identitária, que eu curto pra caramba. E eu acho que se você não é pego tanto, talvez, pelos núcleos, por esses processos
processo narrativo, talvez muito dos personagens, assim, que eu acredito que tem vários personagens que tem bastante carisma nessa obra, né? O Rei Demônio, que é líder de empresa de entretenimento no mundo, é muito fica. Ele é o Silvio Santos. Ele é o Silvio Santos, agora pode falar, vocês não podem falar do Silvio Santos agora, hein? Vou tomar strike, hein? Eu acho que ele tem vários personagens, assim, que conforme vai passando, você vai tendo um interesse muito grande nesses personagens também. Mas tem outros, assim, que eu acho bem en passant, assim, tipo, parece esse personagem que tu fala, não ligo também. Mas alguns dos que mais aparecem, assim, eu acho que eles também conseguem carregar boa parte do que é a obra, assim, só pelo carisma deles. Butiou, então... Aquela loba emo lá, mano, que tem a história com aquele musicista lá. Hayatio. Pô, eu acho ela da hora, mas a história dela ficou meio de lado, né? Praticamente não é explicada, né? Fizeram 2 minutos da história dela e tipo, ó, galera, é isso daqui ela. Esqueceram no roteiro, é isso. É nos problemas que você comentou, né, Valente? Assim, de acertar timing e construção. Porque me parece muito, cara, que é tipo assim, ó, a gente tem esse anime aqui que tem uma... Eu não sei lá, não tive contato com o material original, mas me parece. Ó, tem essa web novel aqui, esse webcomic. Ele tem esse mundo desgracento aqui, gigante. Vocês têm 13 episódios pra fazer. Faz aí, irmão. Parece ter muita história pra contar, e aí os caras se arranjaram ali, desenvolveram uma narrativa, ou seguindo o próprio web mangá. Eu também não conheço a história original, mas às vezes parece até uma história onde a pessoa tava aprendendo a fazer. Mas o mangá é curtinho mesmo. Eu tava pensando aqui, é 4 volumes só o mangá. Então é bem curto. Pode ser que seja, sei lá, uma das primeiras experiências com a pessoa publicando algo, sabe? Então, tem esses probleminhas aí, mas, né, não tem muito pra onde fugir. Não, mas assim, cara, eu vou ser sincero que se for isso mesmo, foi o primeiro trabalho da pessoa e tudo mais e tal, cara, eu vou gostar de querer ver outros trabalhos da pessoa pela frente, porque se a pessoa consegue construir tantas narrativas complexas e temas complexos assim, num mangá desse, quando ela acertar a mão numa construção de núcleos, esse tipo de coisa, de personagens não vou dizer nem mais fortes, assim, mas assim, de personagem, uma questão talvez um pouquinho mais direta, como o Valente falou, esse tipo de coisa, cara, tipo, vem algo bem forte por aí, porque são diversos processos temáticos, diversas camadas nessa obra que é bem difícil de se montar essa cebola, né, como utilizando o termo que o Bruno usou. Pô, eu concordo, cara. E eu acho que aí a gente entra... talvez num ponto que, assim, talvez o Valente vai concordar comigo, acho que o Pierre André vai bater com a minha. A obra, ela é consistente até um certo ponto. Isso. Porque quando começa aquela história de multiverso, de outro mundo, de viagem no céu, onde, cara, a obra despenca muito a qualidade. Mas muito, assim. E até na trilha sonora, tá? Até na trilha sonora ela despenca. Eu sinto que ela despenca não pelo fato da apresentação do multiverso, e sim por eles não usarem isso direito. Eles se perdem na ideia. Eles não sabem o que fazer com a ideia e viram um negócio todo misturado e no final vira um final à la Evangelion, sabe? De brisado. Eu comentei logo no comecinho. Se eles tivessem levado mais a fundo a história da Yuripe, que ela se perdeu em outro mundo e o Ela veio pro mundo dos yokais, o Ela do outro mundo veio pro mundo dos yokais, se isso tivesse acontecido, eles tivessem trabalhado melhor, mesmo em relação ao sentimento do pessoal falando, pô, talvez a gente perdeu ela, vamos ter que conviver com essa Yuripe que não é a nossa e tudo mais, ou vamos arrumar um jeito de trazer ela de volta, e indo atrás disso, eu acho que seria muito mais interessante do que o que aconteceu. Tipo, literalmente num episódio ela tava no mundo, no outro episódio ela tinha voltado, tava tudo bem. É bem anticlimático, né, como termina, né? Porque, tipo assim, eles constroem um drama, assim, tipo assim, mano, tipo, eu não esperava esse processo sci-fi. Não tinha necessidade, né, cara, de botar um pouco de sci-fi assim. Cara, mas, assim, eu vou ser sincero, é uma das coisas que eu gostei de eles trazerem narrativas diferentes, processos de forma narrativa diferente, porque eu acho que entre aspas, o mistério do sci-fi, até ele acontecer, ele é bem desenvolvido, porque ele sempre fica ali no subtrama, então tipo, tem uma fenda, aí tem o garoto toda hora falando sobre essa pica. Você não bota, tipo assim, eu não botava fé, é uma coisa ali do dia a dia do garoto, o garoto curte só pica. Aí começa a aparecer o pessoal do governo, aparece isso, aparece aquilo, tudo mais e tal, e aí do nada acontece, o Valente falou, pô, a Yuri vai parar no outro mundo, aí a gente tem um vislumbre do que seria isso, tipo, ela perdendo no outro mundo, esse aqui e tal. Pô, quando isso aconteceu, mano, eu falei, caceta, isso é o arco final, e aí a partir desse arco final a gente vai entender o que é esse
esse... Meio que foi o arco final, né? Mas assim, a gente vai entender o que são esses mundos, assim, e tal. Como é que tem essas conexões e tudo mais e tal. Aí eu falei, beleza, vai caminhar... Não é bem assim. Vamos ter aqui um Yokai-san Stranger Things. Eu não esperava. Eu juro que eu não esperava. Eu falei, se o anime tá conseguindo entregar uma coisinha bem linear até aqui, eu acho que ele consegue entregar até o final, assim, e esse ato da Yuri pro outro mundo vai ser o catalisador, vai ser a linha de medida pra narrativa. E a princípio é isso. Vai ser a linha narrativa de, por exemplo, como é que a gente vai trazer ela de volta. E aí, tipo, é muito anticlimático porque o bagulho é resolvido assim. Não, a gente tem uma máquina ali na van. Na van, na Fiorino, ali que tu só volta e já era. Deixa eu ligar aqui pro Delivery Expresso de traga minha amada de volta, que eles vão resolver. Ali eu concordo com vocês, porque, pô, se, sei lá, se entrasse nesse negócio de governo, mas, por exemplo, isso já aconteceu antes, o governo sabe, mas a gente não tem autorização, a gente vai ter que ver o processo e tudo mais e tal. Aí, por exemplo, tem lá a organização dos Tengu. Aí o Jiro vai lá falar com as organizações de Tengus, que sabe que começa a rolar um lobbyzinho, eles começam a trocar uma ideia e tal. Aí tenta ver, enquanto a gente vê o drama da Yuri no outro mundo, esse tipo de coisa. Não precisava nem entrar nisso, sabe? Um bagulho simples. É a inversão das duas realidades, que é a Yuripe lá. Não, a Yuripe daqui, fugindo de todo mundo, porque é tudo muito estranho, tudo muito diferente. Ela acha que é todo mundo um monte de monstro. E lá ela é um monstro, né? Ela é um monstro naquele mundo. E lá ela é um monstro. É tipo, a subversão da parada era só você fazer isso, 2 episódios a mais ali, você conseguia trabalhar legal. E aí, até o momento em que, pra eles voltarem a Yuripe daquele mundo pra esse mundo, já que eles têm a tecnologia, eles têm que achar a Yuripe do mundo de lá que tá no mundo daqui, eles têm que achar ela, só que ela tá fugindo porque ela tem medo. Trabalha isso direitinho, velho. Não é nada de muito bizarro. Assim, eu concordo com você nesse sentido. Eu acho bem anticlimático esse processo na obra, assim. Mas é uma decisão... a gente vai resolver isso aqui com 2 tatos e tá tranquilo. Acho que faltou ali. Ele depois abre, né, pro processo final da obra, que é o processo de múltiplas, fendas que são abertas, né? O apocalipse. Que caminha pro episódio final, que, assim, eu concordo com você, a piração doida por ti. Sabe o que eu senti assistindo o último episódio? Sabe o que parecia que eu tava assistindo? O terceiro filme de Crepúsculo. Que o terceiro filme de Crepúsculo, vocês estão ligados como é que termina, né? O da batalha? Tem. Tá. Crepúsculo é conhecido por ser um romance, tudo mais, ter todos aqueles embates entre vampiros e lobisomens e tudo mais, e aí no terceiro filme acontece assim, vai rolar uma guerra aqui entre vampiros e lobisomens e várias tribos de vampiros diferentes, vai rolar essa guerra, vai ter trocação de soco, sangue pra tudo que é lado, e quem venceu é nós, o mais forte domina. Só que na verdade toda essa trocação que teve, essa guerra que teve, foi um dos vampiros chegando no outro, encostando no outro, falando, isso daqui é o vislumbre do futuro, o que pode acontecer se a gente brigar. Então não vamos brigar? Não vamos então. Então é isso, beleza, então é nóis. Foi a mesma sensação. Vou fazer o apocalipse, vou matar todos os yokais, agora esse mundo vai ser um mundo como normalmente a gente tá acostumado, com pessoas, sem yokais e tudo mais. As relações entre as pessoas vão ser desmanteladas, vai ter um luto infinito pra todo mundo, porque vai morrer muito yokai que fazia parte da vida de muita gente. Só que não, deixa todo mundo vivo aí e é nóis. Cara, eu vou te falar, assim, o último episódio, o jeito como é feito, até essa ponta que o Valente falou, mano, as viagens de ácido, os bagulho todo, mano, os menorzinhos do Pará no Além, mano, achei massa. A resolução, eu realmente concordo, eu não gosto não, cara, na moral. Assim, você termina o anime e você fala, tá bom, os personagens que eu gosto voltaram. Mas, tipo assim, parece meio sem coragem. Faltou um bom editor falar, mano, volta que tava antes, é isso aí. Eu acho que se terminasse do outro jeito, ia terminar muito descompassado com o que é o anime também, tá ligado? Imagina termina do outro jeito, a Yuripe não voltou, ficou no outro mundo, e aí o outro mundo começa a receber yokai. Gênio, aí cinema. Aí como é que é mesmo? É o filme lá de Fullmetal Alchemist, você lembra da primeira leva? Lembro. Lá do que os caras vão parar no mundo nazista? É isso. Então, podia várias coisas, podia ser. Podia explicar o porquê que, por exemplo, tem relato de yokai no mundo humano normal. Seria interessante. Tem várias coisas que o cara podia fazer. Mas ele preferiu se apegar ao chá de camomila, né? Essa é a verdade. Então, mas assim, eu acho que o final, ele unifica bem a obra, mas ele é muito anticlimático do que vai sendo construído. Porque, na verdade, eu vou ser mais sincero, eu não acho que o apocalipse precisava acontecer. Não precisava. Não, ele destoa completamente do que é a obra, né? Só o bagulho do drama de você ser 2 mundos e uma personagem poder parar no outro, esse tipo de coisa, eu já acho que era uma trama de final de obra muito
muito mais interessante do que era ali, porque ele surpreendia, ele trazia esse ar de sci-fi que a obra não tinha, e por si só aquilo ali é uma trama, igual a gente falou. Então se ele faz aquele fio de meada da Yuri lá no outro mundo, e aí acontecendo igual o Valente comentou, tudo mais, depois ela volta de algum jeito no final, cara, já tava bom pra acabar o anime, sabe? Não precisava ter tipo assim, caralho, todo mundo vai morrer, o caramba 4, terremoto, apocalipse, esse tipo de coisa. Não tinha muito a ver com a obra. Como eu falei, eu gostei porque eu não esperava, e eu acho interessante quando uma obra se propõe a fazer processos narrativos diferentes do que ela tava fazendo. Então, tipo assim, como estudo pra mim, eu achei super interessante, a forma que foi abordada, esse tipo de coisa e tudo mais e tal. Ao final, eu acho um bom produto o último episódio, por exemplo? Não, concordo com tudo que vocês falaram. Eu não acho também um bom último episódio. Mas eu achei interessante, sabe? Eu fiquei assim, tipo, por quê? E no final das contas, tipo, tu não pode virar e falar assim pra qualquer pessoa, assiste aí que o bagulho é bom. Tipo, ele tem suas qualidades, mas ele também erra muito. E não só isso, ele é um anime que não é pra todo mundo, principalmente público ocidental. Exatamente. Bom, e dado tudo isso que a gente falou, eu acho que a gente já pode avançar para as considerações finais. Sim, eu fui a pessoa que levantou a ideia de gravar Tonari no Kaisan. Eu gostei muito do anime, tá, gente? Eu gostei bastante do anime. Eu acho que ele é um anime bem diferente do que tem aí na metade do mundo que vocês vão achar de anime, esse tipo mais coisa. Por isso até que eu brinquei ao cinema taiwanês que você pode ver em anime. Acho a abordagem diferente, pacing, toda a construção muito diferente. Acho a temática, você tá maluco, a temática é muito, muito, muito fora do que a gente tá acostumado em anime. Por mais que seja yokai. É uma temática pra yokai que a gente não tá acostumado a ver, sabe? Eu acho que a obra tem muitas valias de camadas que você vai desenvolver. Pô, assim, drama de personagem, cara, drama de pessoa, construção de narrativa, assim, eu acho que é uma obra muito rica, velho. Muito, muito rica. Muito rica. Tem seus problemas. Eu vou discordar do Valente que, tipo assim, aqui pro ocidente, eu acho que as pessoas podem ver muito tranquilamente, assim, eu indicaria muito tranquilamente Tonari no Kaisan a partir do momento que a pessoa esteja afim ou ela goste de Slice of Life, desse pacing mais lento, esse tipo de coisa. Se a pessoa não tem tanto interesse nesse tipo de obra, aí já fica muito mais complexo, porque você já partir de um conceito de pacing e de processo narrativo, se a pessoa não tem interesse nesses dois, se ela não gosta, como por exemplo é o caso do Valente, você já entra com, sei lá, 5 pés atrás, né? E é uma obra que tem problemas, assim. É uma obra que vai ter os dois fechamentos muito anticlimáticos de virada da obra, mas eu acho que é uma obra que ela é muito rica e ela é muito ousada no seu processo narrativo. Muito ousada. Muito mais ousada do que a maioria gritante dos animes que tem por aí, tá? E isso me encanta. Isso me encanta pra caramba, assim, como uma pessoa que acompanha cinema, que acompanha audiovisual no geral, que estudou isso e tal. Então, você errar, não vou dizer nem erro, mas assim, você não satisfazer teu público nesse processo, com processos meio anticlimáticos, com finalizações talvez meio de gosto meio duvidosas, esse tipo de coisa. Mas você ousar nesses processos narrativos, pra mim é muito mais interessante do que o beabá de 90% dos animes que tem por aí. Você fazer o feijãozinho com arroz, mas não tem nada muito novo, sabe? Tipo assim, pô, parecia um anime que eu já vi segunda-feira, e aí na terça-feira eu vejo outro anime que é muito igual, sabe? Com a mesma narrativa expositiva, esse tipo de coisa. E isso me atraiu nesse anime. E eu acho que pode atrair outras pessoas, que a partir do momento que estejam dispostas a buscar esse tipo de narrativa diferente, buscar esse tipo de anime. Minha nota pro anime, como eu falei, eu gostei pra caramba, minha nota vai ser mais alta que a média, provavelmente, por aí, vai ser 8, por causa desse processo de ousadia, assim, do anime. E por causa dos personagens. Eu gostei muito dos personagens e Butio é puro coração, irmão, assim. Butio é puro amor. Não tem como. O Butio podia até estar num grupo de pagode que ele seria incrível, velho. Porra, tá maluco. Butio e seus amigos. Turma do Butio. Eu acho que eu já deixei bem claro meu posicionamento, né, conforme a gente foi passando pelo podcast. Pra mim, ele, assim, a maior parte do tempo foi um pouco difícil de assistir, principalmente porque eu não gosto de Slice of Life. Então, obviamente que minha nota não vai ser tão alta quanto a do Carlos, mas foi que nem eu tava falando mais cedo, eu acredito que ele tem um público específico que vai gostar do anime, principalmente o pessoal que gosta de dorama, que gosta dessa coisa mais mundana, de você ter essa interação entre personagens, porque acho que o ponto mais forte de Tonari no Kaisan é a interação entre os personagens. Você vai gostar da maioria deles, isso não tem como negar. O cara criou personagens, o cara ou a mulher, não sei, criou personagens muito admiráveis em sua maior parte. É legal de acompanhar eles, mas
simples, falta alguma coisa. Falta eles entrarem mais a fundo em coisas que eles não tinham tempo pra entrar. Pelo menos foi o que eu senti. Pra mim ficou uma nota, um 6,5, eu acho que tá bem pago. Em relação a uma coisa que a gente não comentou muito, a animação é simples, não tem nada demais. Alguns momentos ela vai bem, mas na maioria ela é mediana. Então, isso daí não tem muito em relação. Eu vou meio que ignorar os pontos de animação, porque é ok. Valente, Linden Filmes. Provavelmente é o melhor anime da Linden Filmes. Tipo, não dá pra gente meter o pau no bagulho porque não é horroroso, mas também não dá pra falar que é a melhor coisa do mundo. Não, mano, assim, gente, olha só, a gente costuma aqui no MDA falar de pontos técnicos de animação, direção. A gente passou totalmente por cima disso. A gente falou um pouco de direção por causa do pacing, da construção narrativa mais lenta, assim, de explorar esse tipo de coisa. Mas, mano, assim, parte técnica mesmo do anime, como a gente falou, é muito simples. É simples, não tem nada demais. Nossa, muito simples. E aí a minha nota vai ficar um 6,5, 6,5 acho que tá bem pago. Eu acho que é por aí mesmo, né, mano? Não tem muito mais o que falar, não. Não quero bater mais, não. É um anime, como eu falei, criativo. Acho que essa é a grande virtude dele. Realmente você pegar um slice of life com drama e você inserir no meio com yokais, com toda uma história que tem elementos folclóricos próprios e fazer uma construção legal é difícil. Então por isso já ganha um pontinho. Outra coisa é que a obra, a parte técnica dela é até um pouco estranha assim, porque a gente tá falando da Linden Filmes, de uma direção que a gente nunca ouviu falar, mas que tem nomes, tipo, de peso, assim, no meio deles. Por exemplo, quem faz a voz do Butil é o Yuki Kaji, que é um cara que tá super em alta, entendeu? Então você fica, o que é isso aqui? Por que tá rolando assim? Mas, no final, eu acho que a obra até o episódio 8, 9, mais ou menos, ela fecha legal. Dali pra frente entra essa história de multiverso, de mundos paralelos, que pessoalmente não me agradou. Eu achei que foi muita viagem, o cara perdeu a mão ali na hora que ele fez. E você vê que a qualidade vai decaindo, o roteiro decai, e até a própria trilha sonora, né? Eu tava falando da trilha sonora, o que acontece? Talvez essa sensação que você teve aí, Carlos, de filme da Ghibli, é porque em algumas músicas, alguns acordes são do filme que passam no filme da Ghibli. São os mesmos acordes. Aí, viu? Não a música inteira igual, mas são os mesmos acordes. Então, se você ouviu, por exemplo, Chihiro, tem uma música que eu acho que toca no episódio 9, um insert, que, cara, o começo é os mesmos acordes de Viagem de Chihiro. É os mesmos. Então, assim, eu sinto que vai decaindo. No começo é muito boa a trilha sonora e depois vira um negócio que vira até meio que cópia genérico. Assim, você fala, cara, por que tá sendo assim? Então, acho que esse é o grande ponto. Eu acho que é uma obra que começa muito bem, evolui até um certo ponto bem e depois decai no seu fechamento, que infelizmente a gente vê que acontece em muitas obras. E eu concordo com o ponto dos meninos. Eu acho que é uma obra que não vai agradar todo mundo. Então, se você não curte esse tipo de gênero, provavelmente você não vai gostar de Tonari no Yokai-san mesmo. Você vai falar que, cara, é um péssimo anime. Vai realmente agradar a galera que está disposta a ver esse tipo de obra e que tem curiosidade no tema. E dito isso, minha nota também vai ser um 7. E aí, somando um 6,5, um 8 e um 7, e tirando a média disso, temos uma nota, arredondado 7, pra Tonari no Yokai-san. Bom, tá bom, né? 7 é uma boa nota. Tá pago. Passou de ano. Não, quando a gente foi ver eu gravar esse cast, eu tinha quase certeza que ia ser por volta de sair 7,5, se o pessoal tivesse gostado um pouquinho mais, o Tio tivesse afagado o coração das pessoas. Então, pô. Mas tá bom. Pra Slice of Life tá certo. Pra dentro do Slice of Life que a gente já viu, na verdade, Slice of Life que a gente já viu, 7 tá bom. E se você que tá ouvindo a gente quiser falar sobre Tonari no Yokai, se você viu, se você discorda ou concorda de algum ponto, fala pra gente, manda ali na caixinha de perguntas no Spotify ou então no e-mail podcast@mundodosanimes.com. E claro, se você quiser apoiar o nosso programa e até participar do nosso grupo do Telegram exclusivo ou também das gravações, isso mesmo, a partir de R$5 você já ajuda a gente e você pode ajudar a gente em www.catarse.me/MDA. Seja como eles, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loures, Henry Yamaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman. É isso aí, esse é o mundo de Tonari no Yokai-san e nos vemos na próxima semana. The motion of mine and I just use my mind, forget my life. Apathy, impulsivity and indifference, all of the cautions to my life. You were alive and said we're the ones who change the world we know by our hands. You'd always say rescued and love your neighbors as yourself. Come and see, just call my name.
ocean of mine. I go painted black again and again, scared by all the things I face and the future that just leads to the white world's end. But you just took my